Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler do versículo 15 em diante, que diz assim: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carro de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou ao Senhor: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Glória a Deus. Queridos, nós estamos aqui diante de uma situação de encurralamento, né? Eliseu e o seu servo estavam encurralados pelo exército do inimigo. O rei da Síria, furioso contra Eliseu, manda cercar a cidade que Eliseu está, para prendê-lo. Só que quem levanta bem cedo é o servo de Eliseu. Quando ele acorda, ele olha e vê que a cidade está cercada, sitiada pelo exército inimigo. E o primeiro momento, quando ele viu isso, ele entrou em desespero, né? Ele ficou apavorado, voltou para o seu senhor, para o profeta, e logo disse para o profeta: Senhor, nós estamos cercados, o que vamos fazer? O que faremos? Mas o profeta, de forma calma e tranquila, olhou para o seu servo e disse: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então Eliseu orou e pediu: Senhor, abre os olhos do meu servo, para que ele enxergue. Então o Senhor abriu os olhos dele e ele olhou e viu que as colinas estavam cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ou seja, queridos, isso é que faz a diferença. Quando você está numa situação de encurralamento, você precisa ter os seus olhos espirituais abertos. Você precisa ter a fé na pessoa de Deus, não na sua própria pessoa. O que aconteceu aqui com o servo foi isso. Quando ele olhou para o exército inimigo, quando ele viu que a cidade estava sitiada, ele olhou também para ele mesmo. Ele olhou somente para ele e para o seu senhor, para o profeta Eliseu, e pensou: nós não temos condições de vencermos esse grande exército que veio contra nós. Sabe por quê? Porque ele contou com a força do braço dele, porque ele contou que ele estava sozinho, ele se esqueceu de que Deus estava com ele. Ele olhou para o exército inimigo, ele não olhou para Deus, ele não conseguiu olhar para Deus. Se você quer enfrentar uma situação de encurralamento com vitória, você tem que ter a atitude de Eliseu e não do servo de Eliseu. Eliseu não se apavorou porque Eliseu sabia em que ele cria, sabia que o Deus todo soberano e poderoso que ele cria viria para livrá-lo. E quando ele olhou de cara, ele já viu que havia um exército dos céus muito maior do que o exército do inimigo que veio para socorrê-lo. Ali fala que estava rodeado de carro de fogo ao redor de Eliseu. Então Eliseu falou: você não está vendo, mas eu estou vendo. Maiores, muito mais são aqueles que estão do nosso lado. E é isso que a palavra de Deus diz, não é? Que maior é Cristo que está do nosso lado do que aquele que está no mundo. Maior é Cristo que está em nós do que aquele que está no mundo. Que nós devemos nos revestir da força do poder de Deus para ficar firme e vencer no dia mau. Então isso que aconteceu com Eliseu. Ele estava revestido da força e do poder de Deus, tinha fé suficiente para saber que Deus é maior do que o inimigo, de que o exército de Deus é muito maior do que o exército do inimigo, e ele confiantemente descansou no Senhor. E ainda mais, quando os inimigos vieram para cima dele, ele ainda orou ao Senhor e disse: fere esses homens de cegueira. Então o Senhor os feriu e eles ficaram completamente cegos, porque é isso que Deus faz. Deus coloca cegueira para quem precisa ficar cego e dá vista para quem precisa enxergar. O que aconteceu aqui? Ele deu as vistas, né? Deu vista para o servo dele e deu cegueira para os inimigos. Deus é soberano, ele quem planta e é ele quem colhe, é ele que arranca e é ele quem planta, é ele que derruba e é ele que levanta. Ele é soberano. Então nós precisamos ter essa confiança. Às vezes você entra numa situação de encurralamento e fica como o servo de Eliseu, fica com medo, fica apavorado, fica olhando para você mesmo, fica olhando para a circunstância, fica olhando para a força do seu braço, e aí você entra em pânico, porque você sabe que você não consegue muitas vezes vencer aquela grande tempestade que vem contra você.
Mas quando você olha para o Senhor, quando você vê que o Senhor é maior do que tudo que você está passando, de que não há tempestade, que não há ventanias, de que não há nada que possa impedir o braço forte do Senhor, você então pode agir como Eliseu agiu e dizer: não tenha medo, eu não tenho medo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Foi isso que ele disse: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Estes os olhos de Eliseu, fixado no Senhor. E você? Onde os seus olhos estão fixados? Nos problemas, na dificuldade, na luta? Não seria por isso que você está amedrontado, apavorado? Então, olhe para Deus, abra os seus olhos espirituais e veja que o Senhor é grande, que o Senhor é maior e que Ele está com você e que nenhum inimigo pode vencer aqueles que estão em Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Bender, Goiânia, Goiás.